Boa tarde. Terminou há pouco a sessão plenária desta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. Os ministros analisaram uma ação que discute a validade de uma lei municipal de São Paulo que instituiu feriado no Dia Nacional da Consciência Negra. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Veja também. Na abertura da sessão, ministra Rosa Weber anuncia a assinatura do Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, condena a coligação pelo bem do Brasil por litigância de má-fé. Não foram apresentados indícios que justifiquem uma verificação extraordinária nas urnas eletrônicas. E ainda a Justiça nega habeas corpus a acusado pela morte do congolês Moise Kabagambi, no Rio de Janeiro. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal realiza na manhã de hoje, em parceria com o Ministério Público Federal e a Polícia Rodoviária Federal, uma operação para reprimir crimes cometidos no bloqueio da rodovia BR-163 em Novo Progresso, no Pará. Os policiais cumprem desde cedo 11 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária. Bom, até o momento, 6 investigados foram presos e encaminhados para Santarém. As investigações tiveram início no último dia 7. De acordo com as informações, os policiais foram atacados por pedradas, disparos de rojões, sendo inclusive as viaturas da corporação atingidas por disparos de armas de fogo, o que impossibilitou o cumprimento da ordem judicial de desobstrução da via. As investigações seguem em andamento. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, decidiu na noite dessa quarta-feira condenar a coligação pelo bem do Brasil por litigância de má-fé. A multa imposta pelo presidente do TSE é de quase 23 milhões de reais. A coligação pelo bem do Brasil foi a que lançou a reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL. O ministro entendeu que, além de descumprir determinação judicial, houve litigância de má-fé, porque não foram apresentados indícios que justifiquem uma verificação extraordinária nas urnas eletrônicas. O ministro Alexandre de Moraes ainda destacou que todos os modelos de urnas podem ser identificadas e que as alegações são fraudulentas. A decisão também determina o bloqueio do repasse de cotas do fundo partidário. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus e manteve a prisão preventiva de Brandon Alexander Luz da Silva, um dos 3 acusados de envolvimento na morte do congolês Moise Kabagambi, na noite do dia 24 de janeiro passado, lá no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, no Rio. A defesa alegava que Brandon estaria sofrendo constrangimento ilegal imposto pela Justiça. De acordo com imagens gravadas por câmera de segurança, no dia do crime, Moise, que havia trabalhado no local de forma temporária, após aparecer discutindo com um funcionário do quiosque, foi derrubado, amarrado e espancado por Brandon, junto com outros 2 homens. Os 3 tiveram a prisão preventiva decretada no último dia 22 de fevereiro. A Justiça condenou 4 servidores do DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, pela prática de corrupção passiva. Eles recebiam propina para não registrar multas de motoristas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal, os réus teriam formado uma organização criminosa para arrecadar vantagem indevida ao não inserir no sistema do órgão de trânsito as multas relativas à recusa de motoristas em fazer o teste do bafômetro. Segundo a acusação, alguns dias depois dos motoristas terem sido multados, os servidores do DR que foram condenados entravam em contato por telefone, se identificavam como sendo do órgão e ofereciam a possibilidade de resolver a situação de forma mais fácil. A proposta era a seguinte: o auto de infração não seria lançado no sistema caso o motorista concordasse em pagar o equivalente à metade do valor da multa, cerca de R$ 1.500.
Depois do pagamento feito, os motoristas recebiam a primeira via do auto de infração, a CNH e o papel de recusa ao teste de embriaguez. Para a Justiça Criminal de Brasília, as provas são mais que suficientes para comprovar que os crimes foram cometidos pelos réus, principalmente as confissões e depoimentos de testemunhas e vítimas. As penas foram estabelecidas pelo juiz e dos 4 condenados, 2 perderam o cargo público. Todos terão que pagar multa para reparar os danos causados aos cofres públicos. Veja a seguir, plenário do Supremo Tribunal Federal analisa a ação em que é pedida a validade de uma lei municipal de São Paulo que instituiu feriado no Dia da Consciência Negra. Os detalhes em instantes. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, na abertura da sessão plenária de hoje, falou sobre o Dia da Consciência Negra, celebrado no Brasil no último domingo. A ministra convidou os brasileiros a fazerem uma reflexão sobre as questões raciais no país e anunciou que o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com todos os tribunais superiores, vão assinar o Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial, um compromisso da Justiça com a causa. Nunca é demais repetir que a Constituição Federal de 1988 erigiu, no primeiro dos seus dispositivos, a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da nossa República. E, em seu artigo 3º, consagra como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bom, esse também foi tema de julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros da Corte analisaram uma ação sobre a validade de uma lei municipal de São Paulo que instituiu o feriado no Dia Nacional da Consciência Negra. A ação pede que o Supremo Tribunal Federal declare a competência municipal para instituir feriados cívicos de alto significado para grupos étnicos brasileiros. No caso específico, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos pede a confirmação da validade das leis do município de São Paulo que instituíram feriado no Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A entidade contesta a sentença da Justiça Estadual que determinou que os trabalhadores das indústrias paulistanas não reconheçam a data para fins trabalhistas. A Procuradoria de Justiça do município de São Paulo defendeu que o feriado municipal não desrespeita a Constituição Federal e que o principal motivo para a instituição do dia é para a preservação da cultura e da história do país. É importante trazer as questões da escravatura, das influências que e das repercussões que esse Dia da Consciência Negra representa, não só para o município de São Paulo e para os paulistanos, mas para toda a sociedade brasileira. Já a Procuradoria-Geral da República se posicionou contra o pedido. Por opção política completamente legítima, a União, embora pudesse haver criado o Feriado Nacional da Consciência Negra, em 2011, criou apenas o Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra. Ou seja, como se vê, a legislação federal instituiu a data tão somente celebrativa e que é muito comemorada e muito bem-vinda. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, votou pelo reconhecimento do feriado municipal. Para a ministra, a instituição do Dia da Consciência Negra pelo município de São Paulo tem importância para a comunidade local. O município de São Paulo, por suas dimensões, concentra praticamente uma nação brasileira. Muitos dos temas que, por sua abrangência, normalmente seriam afetos somente ao interesse nacional, adquirem importância proporcionalmente equivalente para o interesse local da metrópole. Fecho aspas, isso é o que se tem na petição inicial. Segundo a relatora, feriados cívicos, além de preservar a cultura, também têm valor pedagógico e reafirmam a missão do Estado em adotar medidas que combatam o preconceito. A ministra também lembrou o compromisso do Supremo Tribunal Federal com a igualdade racial. O compromisso do Supremo Tribunal Federal, especialmente estamos falando da nossa composição, não é com o constitucionalismo de diferença e de silêncio,
porque a Constituição é a principal palavra de direitos para um Estado democrático de direito no Brasil, mas um direito que vive e não um direito que também se enclausura num passado extremamente perverso. A condição de se instituir pelo poder público data comemorativa e feriado transfere, portanto, para fora de grupos étnicos as discussões a eles inerentes. Cria-se um espaço de reflexão que supera o regular segmento das atividades cotidianas, desperta a atenção de toda a sociedade para um assunto, resgata historicamente a história, não apenas aquela que se quis mostrar, mas que muitas vezes, aparente equivocadamente e muito comumente, é assimilada como importando ou sendo de importância apenas para um grupo específico. E é preciso que o Supremo Tribunal Federal, a história brasileira, faça o povo cantar de alegria, não continue a cantar para sempre como um assum preto que canta porque não consegue enxergar. Que trecho bonito da ministra Carmen Lúcia. A gente estava aqui conversando nos bastidores, né, Gi? Bom, ao meu lado, Gisele Reis, a nossa consultora jurídica da TV Justiça, para a gente entender melhor os desdobramentos desse caso julgado hoje no Supremo Tribunal Federal. Gi, boa tarde em primeiro lugar, seja bem-vinda. Olá, Rafaela, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, explica pra gente, a gente conversava aqui nos bastidores que lá na minha cidade, no Rio de Janeiro, por exemplo, é feriado no dia 20 de novembro, o dia da Consciência Negra. E aí esse caso chega aqui na mais alta corte do país, mas é bom a gente ressaltar que o Supremo não se debruçou sobre a importância, né, desse feriado, da instituição, da celebração dessa data que é tão especial. Inclusive, a gente acabou de dar a matéria que a ministra Rosa, ela assinou ali aquele pacto, aquele compromisso, falando da equidade racial, né? Então, o que estava em jogo? Por que esse caso chegou à mais alta corte e qual foi o balanço do julgamento hoje? O julgamento ainda não foi concluído. Nós temos, por enquanto, um resultado parcial, né? Por enquanto, prevalece a posição de validade dessa lei municipal. Como você bem pontuou, Rafaela, realmente no Brasil nós temos essa data do dia 20 de novembro como a data da consciência negra em razão de Zumbi dos Palmares, da morte que aconteceu exatamente nesta data. Foi instituído, então, esse dia de reflexão sobre todas as mazelas que a população negra sofreu, sobre a necessidade de se ter uma recontagem da história brasileira sob a perspectiva de protagonismo negro, sobre a importância de se debater o racismo estrutural dentro da nossa sociedade, de criarmos estratégias e de criarmos também condições concretas para que a população negra ela possa ter preservada não só a sua identidade, a sua ancestralidade, respeitada a sua cultura, a sua religiosidade, as religiões de matriz africana. Enfim, são várias questões que decorrem dessa data que leva à reflexão da situação da população negra no Brasil. Então, essa data ela não é um feriado nacional, mas alguns municípios, como você citou, temos aí a hipótese do Rio de Janeiro, temos o município de São Paulo, que criou essa data como um feriado municipal. E isso acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal por conta de um questionamento, né, da Confederação, pedindo que o Supremo declare a constitucionalidade deste feriado municipal e que não haja tratamento diferenciado entre os trabalhadores da área da indústria lá no âmbito do município do estado de São Paulo. E aí o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e, coincidentemente, foi pautado exatamente na semana em que nós tivemos a celebração, né? Que, na verdade, eu gosto mais de dizer reflexão, porque nós temos muito mais a refletir. Muito que celebrar, né? Estamos avançando mais devagarzinho. Exatamente. E aí coincidiu, então, com essa data. E o voto, o grande questionamento que nós temos aqui, Rafaela, é sobre a questão da competência legislativa do município para poder instituir este feriado. O plenário está dividido em duas correntes. A corrente que está prevalecendo é no sentido de que o município ele tem competência para poder legislar sobre matéria de interesse local e que essa questão cultural, inclusive com esse recorte étnico, ele é extremamente importante e o Supremo, de acordo com essa posição que tem prevalecido, seguindo o voto que nós acabamos de ver da ministra Carmen Lúcia, está prevalecendo no sentido de que é preciso que
o Supremo Tribunal Federal se manifeste, sim, reconhecendo a competência do município para tratar desta questão, até como um resgate histórico de tudo aquilo que a população negra sofreu, inclusive em se tratando da cidade de São Paulo, que, segundo apontamentos colocados na sessão plenária, é a cidade que tem o maior número de pessoas negras, né, no Brasil. Quem que abriu a divergência, Gia? Qual é os dois pontos divergentes ali? Quais os principais tópicos? A divergência foi aberta pelo ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça, ele colocou a divergência dele em duas questões. A primeira, uma questão processual, de legitimidade. Ele entende que a confederação não seria a parte legítima para poder questionar essa questão no Supremo Tribunal Federal. E o outro aspecto é que, como o pano de fundo envolve uma decisão, né, de São Paulo, não seria, então, a arguição de descumprimento de preceito fundamental o instrumento processual correto para poder reapreciar aquele tipo de decisão, porque a decisão da Justiça Paulista considerou que deve ser, na verdade, desconsiderado aquela data como feriado para os trabalhadores da indústria. Então, ele entende que não haveria, então, suporte para cabimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. Ele foi acompanhado pelo ministro Nunes Marques, mas, por enquanto, eles estão vencidos, porque prevalece o posicionamento daqueles ministros que entendem que a relevância do tema, a própria Constituição Federal, por tratar de uma questão, né, da igualdade entre as pessoas, de se ter políticas públicas de erradicação dessa desigualdade e até mesmo de medidas efetivas de combate ao racismo. Então, todos esses direitos assegurados na Constituição, e aí foram citados alguns artigos, como o artigo 3º da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, a questão da igualdade entre as pessoas, da inexistência, né, da importância de se discutir esse tema, já que todos, né, nascemos iguais, mas não somos tratados de forma igualitária. Então, a maioria dos ministros até então, né, até o que temos nesse presente momento, tem se posicionado no sentido de permitir a validade dessa lei municipal pela constitucionalidade do feriado municipal do Dia da Consciência Negra. Quantos já votaram e foi interrompido por quê? Rapidinho que a gente... Nós tivemos 7 votos, 4 ministros pela validade e 2 ministros pela invalidade da legislação. E ainda faltam votar os demais ministros. O julgamento foi interrompido exatamente pelo horário, porque nós temos em seguida o Jogo do Brasil e o tribunal hoje só funciona até as 14 horas. Então, de repente, na semana que vem temos um desfecho. Gisele volta aqui para a gente comentar mais uma vez. Voltarei. Muito obrigada pela sua participação hoje. Boa tarde, Gia. Boa tarde, até. Veja a seguir no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça promove roda de conversa sobre o racismo estrutural. Os detalhes em instantes, voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça promoveu uma roda de conversa sobre o racismo estrutural. O evento faz parte das comemorações do Dia da Consciência Negra. A roda de debates foi promovida pela Assessoria de Gestão Sustentável, pela Secretaria de Comunicação Social e pelo Centro de Formação em Gestão Judiciária do STJ. Na abertura do evento, dirigido aos servidores, colaboradores e estagiários, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, reforçou o compromisso do STJ com a inclusão, a redução das desigualdades e o combate ao preconceito de raça. Ainda apenas 12,8% dos magistrados brasileiros são negros. Esta ação de hoje que nós estamos tendo representa o compromisso do STJ de diariamente buscar uma sociedade plural, livre e digna. E não será a única ação. A pauta retornará em 2023 com a reedição dessa roda de conversa sobre racismo e outras ações sobre temas igualmente relevantes. O ministro Benedito Gonçalves, que recentemente presidiu a Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados de combate ao racismo, falou que é preciso investir mais em políticas públicas. Em 1988, 13 de maio, data marcante, aboliu-se a escravidão.
nasceu a discriminação. Por isso a importância desse evento, que busca a reflexão, o questionamento de cada um, o alerta para reconhecer se o racismo existe dentro de cada um de nós. A discriminação, ela vem nas modalidades de racismo estrutural, institucional, já ouvi até falar ambiental. Só avançaremos quando as pessoas pararem de tratar o assunto como problema alheio. O debate teve como base a campanha institucional do STJ, O Racismo Mora em Mim? Se eu estou andando na rua à noite e vem uma pessoa negra na minha direção, eu me sinto mais seguro se eu atravessar a rua. O vídeo, gravado com apoio de atores convidados e produzido pela equipe da Coordenadoria de TV e Rádio do Tribunal, relata casos reais de racismo estrutural, reproduzido de maneira inconsciente no dia a dia. A palestra e o debate foram conduzidos pela doutora e advogada internacional de direitos humanos, Sheila de Carvalho, e pelo servidor do STJ e advogado Marcondes de Araújo Silva, que também integra o grupo temático de igualdade racial do programa Humaniza do STJ. É muito importante que a gente invista em políticas para enfrentar o racismo, políticas que visam aí reparar os danos da escravidão e políticas que busquem a gente alcançar de fato uma sociedade mais igualitária, né? É importante, quando a gente está falando de democracia, a gente olhar para as nossas instituições democráticas e ver se elas são de fato democráticas. É preciso que nós possamos debater o tema, mas mais do que debater, é preciso pensar em políticas públicas, é preciso pensar no que fazer, né? Quais são as oportunidades que serão colocadas para a população negra para que ela desfrute de melhores condições e, principalmente, que nós avancemos nos campos de punição, né? No campo criminal, para que condutas racistas sejam punidas, mas que esse racismo velado ele também seja combatido. Os participantes da roda de conversa também contribuíram com o debate, reforçando que essa não é uma luta só dos negros. A nossa história está cheia de exemplos dessa discriminação e, conforme a gente colocou aqui, chegamos à conclusão sempre de que essa briga, essa luta muito válida, muito justa, deve ser de todo mundo, né? Mesmo que algumas vezes a gente tenha aquela discussão sobre lugar de fala, eu acho que a discussão é muito mais ampla, é uma briga de seres humanos, para uma vida mais justa e mais igual para todo mundo. Palestra como essas, debates, seminários tratando sobre a questão racial são sempre muito bem-vindas. E é uma forma também de conscientizar todos nós, né? Não só o negro, mas também o branco, porque afinal de contas somos parte de um todo, né? Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, bom jogo pra gente. Daqui a pouquinho tem jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Até amanhã. Tchau, tchau.